para que tudo que eu possa falar nessa noite seja da parte do Senhor, seja da parte do Espírito Santo e não de mim mesma. Senhor Deus, por mais uma noite. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui como igreja, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos para te adorar, Senhor, para exaltar o teu nome, para aprender de ti, Senhor, que és manso e humilde. Pai, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, guia os nossos passos, guia os nossos caminhos, Senhor. Que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor. Conduza a liturgia, conduza, Senhor, a mensagem, Deus. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que eu falar não seja de mim mesma, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja vindo e abençoando essa igreja, Deus. Que o Senhor esteja, Deus, não somente capacitando a mim nessa noite, mas todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Capacita, Deus, todos os vocacionados, Senhor. Dá talentos, Deus, ao teu povo, Pai. Eu te peço, Senhor, conduz-me nessa mensagem. A mensagem que o Senhor me deu, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas não precisam responder, tá? Quem aí gosta de algum livro ou filme de fantasia, filmes de super-heróis, de distopia, de ação? Lançou aí, por esses dias, Quarteto Fantástico. E aí, eu sou apaixonada por filme de herói. Coloque um filme de herói que você vai me ver sentada, olhando para a frente da TV, como se fosse uma criança de 5 anos. Porque, mais do que ninguém, crianças de 5 anos amam filmes de heróis. E aí existe algo muito comum nesses filmes, nesses livros, que é algo que a gente chama de jornada do herói. E aí, o que seria essa jornada do herói? É basicamente um mapa de caminhos onde o herói, no caso o mocinho, ele vai trilhar. E aí ele vive uma vida normal, e aí, de repente, surge um chamado para uma aventura. E aí, de início, ele recusa, sendo que aí ele tem um encontro com um sábio mestre. E aí, com a ajuda desse sábio mestre, que se torna o mentor dele, ele vai ganhando coragem, vai enfrentando os desafios, vai enfrentando vilões e vai passando por momentos de provações e lutas. E aí, depois de vencer, ainda na jornada do herói, o herói ele já não é mais a mesma pessoa. Ele retorna para a vida de onde ele saiu, sendo que ele retorna com mais força. Ele retorna com uma nova sabedoria, ele retorna com novas ideias, novos pensamentos, que vão influenciar ali a rotina que ele vai passar a viver na sua vida. E aí, muitas vezes, a gente tem trilhado essa jornada do herói na nossa vida com Deus. Nós vivíamos uma vida normal, aí nós nos encontramos com o Senhor Jesus, fomos chamados a caminhar com Ele. Muitas vezes, às vezes a gente não quer de início, de imediato, mas nós somos, o Espírito Santo ele nos convence, o Espírito Santo ele nos chama, e aí é um chamado irresistível. Nós passamos então a caminhar com o Senhor. Temos ao nosso lado mestres, mentores que vão nos ajudar nessa jornada. E aí a gente vai passar por desafios, vamos passar por provações. E aí enfrentamos o inimigo das nossas almas, que é Satanás. E aí a gente passa por muita coisa. Sendo que nessa jornada, na jornada do herói, ele vai em busca, para completar a sua jornada, ele sempre vai em busca de algumas coisas. E aí, na nossa jornada como cristãos, muitas vezes a gente também vai em busca de algumas coisas que a gente sente que precisa. E aí, na Bíblia, a gente vai encontrar a história de alguém
que trilhou alguns passos dessa jornada do herói. Sendo que essa pessoa foi uma pessoa improvável. Uma pessoa que, se a gente fosse olhar de fora, olhar de longe, a gente diria: não, essa pessoa, eu acho que ela nunca faria parte dessa jornada do herói. Sendo que essa pessoa ela passou por uma história que nos deixou lições para nossa edificação. Hoje eu quero falar com vocês sobre Naamã, um general sírio que saiu de sua terra em busca de um milagre. E que nos ensina hoje que essa busca, a busca de Naamã pelo milagre, muitas vezes será uma grande jornada para nós, porque muitas vezes nós também buscamos milagres. E a história de Naamã, ela nos deixa grandes lições. Por isso, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, é Em Busca do Milagre, para ficar bem conectado, coerente com a jornada do herói que nós passamos, a jornada do cristão que nós vivemos. E aí, eu vou contando para vocês a história de Naamã à medida que a gente for desenvolvendo aqui a mensagem. A Bíblia vai narrar em 2 Reis, capítulo 5, que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era um general. E ele era muito respeitado e honrado por esse povo e pelo rei dele. E aí, por meio de Naamã, Deus tinha dado vitória à Síria sobre Israel. E aí, nessa batalha, ele leva cativo uma menina, uma serva, que passa agora a servir a esposa de Naamã. Sendo que a Bíblia vai narrar que esse grande general, ele ficou com lepra. E aí, quando naqueles tempos a pessoa tinha lepra, a lepra era uma doença de pele que era transmissível. Então, a pessoa, o leproso, ele ficava isolado de todos da sociedade. Ele passava a viver uma vida solitária. Então, seja rico, seja pobre, não importava a sua classe social, o poder aquisitivo que você tivesse. Se você tivesse lepra, você passava a viver isolado. Ninguém mais tinha contato com você. E aí a gente chega na seguinte situação, onde no versículo 3, essa serva que foi cativa, a menina israelense, ela diz para sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E aí a gente se depara com duas situações. A primeira é justamente dessa garota que vai falar para a esposa de Naamã que havia uma pessoa na cidade de Samaria, em Israel, que poderia curar Naamã da lepra. Sendo que a segunda situação, ela acontece nos versículos seguintes, onde Naamã fica curioso, diz assim: então eu vou lá para saber se isso é verdade mesmo. E aí vai falar com o rei da Síria. O rei da Síria, ele diz assim: tá certo, Naamã, pode ir e leve também essa carta para o rei de Israel. E aí, o rei da Síria escreve uma carta dizendo: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Sendo que a menina, a Bíblia não diz o nome dela, então a menina, ela não disse: o rei de Israel poderia curar Naamã da lepra. Ela diz: um profeta em Samaria pode curar o meu senhor. E aí, na nossa jornada em busca dos milagres, do milagre, a primeira coisa que a gente precisa é nos direcionar às pessoas certas. Porque o rei de Israel, ele não tinha poder para curar Naamã. O rei de Israel, apesar de ser poderoso, não poderia, não saberia o que fazer para curar Naamã.
E ele tanto sabe disso que quando Naamã chega em Israel e entrega a carta para ele rasga as suas vestes, dizendo: o rei da Síria está querendo começar uma guerra com Israel? Eu não tenho poder para isso. Naqueles tempos, o Senhor escolhia representantes que agiam no meio do povo, seja com milagres ou sendo boca de Deus. E esses representantes eram os profetas do Senhor. Existiam os sacerdotes que cuidavam do templo e da casa de Deus, mas os profetas eram os representantes de Deus no meio do seu povo, no meio de Israel. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existe um perigo em compartilharmos nossas causas para as pessoas erradas. Não porque elas querem o nosso mal. Porque, certamente, o general Naamã era bem quisto pelo rei da Síria. O rei da Síria não queria o mal de Naamã, sendo que ele não era a pessoa certa para compartilhar. E, certamente, o rei de Israel também não era a pessoa certa para direcionar Naamã. Porque esse perigo ele existe porque se nós dermos ouvidos às vozes erradas, nós podemos nos prejudicar. A serva da esposa de Naamã foi muito clara. Existe um profeta em Samaria que pode ajudar o general. Sendo que ouvindo a voz de um rei, do seu rei, Naamã procura alguém que nada poderia fazer. Quantas são as vezes que nós, muitas vezes, estamos em busca do nosso milagre? Nós, às vezes, no início da jornada, às vezes a gente está em busca do nosso milagre e não sabemos o que fazer. E muitas vezes nos dirigimos às pessoas erradas. E eu não falo aqui sobre a posição de poder. Eu não falo sobre posição social, sobre o quão bem posicionada na sociedade a pessoa deve estar. Mas nós temos que estar atentos e procurarmos as pessoas que estão bem posicionadas em Deus. Porque um profeta, sendo porta-voz, sendo representante de Deus em Israel, era bem posicionado em Deus. Sendo que os reis de Israel, nesse tempo, minha gente, era uma bagunça. Tinha uns que serviam a Deus, tinha outros que construíam altares a ídolos. Mesmo Israel sendo a nação eleita do Senhor. Então, muitas vezes, nós precisamos nos direcionar, sim, para as pessoas. Nós precisamos compartilhar, sim. Mas nós precisamos compartilhar para as pessoas certas. As pessoas erradas, elas podem abortar o milagre antes mesmo dele ser gerado. Isso ocorreu lá atrás. E aqui a Bíblia vai dizer que quando Eliseu, no versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Sabe, gente, se não fosse o profeta Eliseu ter ouvido falar do ocorrido e intervido na situação, a cura de Naamã poderia nunca ter acontecido. Tudo isso porque ele se dirigiu à pessoa errada. E ele se dirigiu à pessoa errada porque deu ouvidos à pessoa errada. Ele deveria ter dado ouvidos à serva. Naamã já estava sem esperança. O que é que ele tinha a perder? Ele deveria ter dado ouvidos à pessoa certa, à pessoa que Deus colocou na sua casa. Um israelense que disse: existe um profeta que pode curá-lo. Isso ocorreu lá atrás. Mas certamente nós podemos extrair lições para nós hoje em dia. Muitas vezes nós contamos aquilo que nós precisamos, seja um milagre de cura, de libertação, de salvação, alguma causa na justiça, ou, sei lá, alguma coisa.
Cada um sabe o milagre que pede a Deus, o milagre que procura, que busca. Sendo que a gente muitas vezes conta para pessoas que não vão entender. Muitas vezes a gente conta e para as pessoas que não vão conseguir alcançar o nível de compreensão. Não porque elas não têm capacidade para isso, mas porque elas ainda não estão posicionadas em Deus. Como a gente precisa que elas estejam para escutar, para que a gente possa também dar ouvidos a elas. E nem todos os milagres, eles são gerados na exposição. Existem milagres que são gerados no silêncio, sem multidões. E a gente precisa entender, a gente precisa discernir quais são esses milagres, para que a gente possa compartilhar com as pessoas certas. Seguindo a história de Naamã, a Bíblia vai dizer que Naamã vai, Eliseu interfere na situação, o profeta Eliseu interfere na situação e diz: manda Naamã para cá. Naamã vai, chega na casa de Eliseu com carros, cavalos, riquezas e presentes. E até aí, tudo bem. Ele era um general, um homem de muitas posses. E na mente dele era esperado que, sendo um homem de posses, ele fosse bem recebido na casa de um profeta. Sendo que Eliseu nem mesmo recebe Naamã. Eliseu manda um mensageiro e falar para Naamã e diz: olha, você, para ser curado, precisa ir lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Sendo que aí, Naamã fica muito irritado. Por quê? Ele diz o seguinte, versículo 11 agora. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Era o esperado para um general. Era o esperado. Eu esperava que ele fosse sair para me receber. Se esse profeta é tão bom, então uma palavra dele, uma imposição de mãos e eu estou curado. Tá tudo bem, eu não preciso fazer nada. Eu só vou atrás do meu milagre. Sendo que aí ele se depara com outra situação. Com Eliseu, que não sai nem da casa dele para receber. E diz assim: vai se lavar no Rio Jordão para ser purificado. E aí Naamã fica indignado. E diz assim: rapaz, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. Versículo 12. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Eu imagino o estresse que Naamã ficou. O estresse que Naamã estava. Porque muitas vezes a gente espera algumas coisas e aí a gente não recebe. E aí a gente fica retado com isso. Imagina um general que estava doente, com uma doença contagiosa, não podia estar perto de ninguém, esperando algo e não receber. Receber, na verdade, uma ordem: vá se lavar para você ser purificado. E assim, dizem por aí que o Rio Jordão, ele não era tão limpo, não. Então, era bem compreensível um pouco essa indignação de Naamã. E aí, esse pensamento desse general assírio, revela muito dele. Por que me submeter a algo que vai me gerar desconforto? Já que, como eu disse, na época o Rio Jordão não era sinônimo de um rio com águas muito límpidas, né? Muito fluidas, assim, límpidas. Como é que eu vou me submeter a algo que vai me gerar desconforto se eu tenho algo melhor me esperando em outro lugar? Se eu tenho algo melhor me esperando
no meu país, perto de onde eu moro. Eu não precisava nem ter me deslocado. Naquele tempo, a gente lembra, não tinha nem avião e nem carro. O povo ia ou andando, ou a cavalo, ou a carruagens. No caso de Naamã, como ele tinha dinheiro, ele foi com cavalos e carruagens. Mas por que eu vou fazer algo? Eu vim até aqui. Eu já vim aqui procurar ajuda. Eu ainda vou fazer algo que me gere desconforto? Não, eu poderia, para tomar banho no rio, eu poderia fazer isso na minha cidade. Poderia fazer isso no meu país. Sendo que esse pensamento não é exclusivo somente de Naamã. Quando a gente olha assim, é muito mais fácil a gente julgar. Sendo que, quantas vezes nós não fazemos isso também? Por que eu vou obedecer a ordem de alguém que nem me conhece direito e está dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa? Por que eu vou obedecer a alguém, essa ordem específica? Eu não sei nem no que isso vai dar. Para eu ter meu milagre, eu não preciso disso, não. Às vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. O desconfortável dói na gente. E quantas vezes a gente não quer um milagre, a gente pede a Deus, a gente até ora às vezes, mas a gente não se move na nossa vida, na nossa rotina para que isso aconteça também. Queremos tanto, mas tanto, tanto. E espera que só Deus faça parte dele. Essa mensagem, ela mexe muito comigo. Porque muitas vezes eu sou assim também. Às vezes eu peço, eu quero tanto, mais tanto, mais tanto. Mas eu também não faço nada. Às vezes é assim, porque o ser humano, ele é assim. Ele é inclinado a só pedir, né? A só pedir. Mas só vem a nós. O vosso reino não, só vem a nós, vem a nós. Mas eu não preciso fazer nada. Eu tô na minha zona de conforto. Tá tudo bem aqui. Sendo que não tá. Existem coisas que sim, somente Deus pode fazer. Existem coisas que a gente, na nossa capacidade humana, na nossa limitação, a gente não consegue fazer. Existem coisas que somente o Senhor faz. Mas existem coisas que nós precisamos nos mover para alcançar aquilo que nós temos pedido ao Senhor. Nem que seja em oração e jejum. Porque existem batalhas que somente são espirituais. Vou dar um exemplo a vocês. Não adianta eu estar orando a Deus por um trabalho se eu não vou colocar currículo. Não adianta eu ficar pedindo a Deus também que Ele faça alguma coisa por mim, por exemplo. Ai, Senhor, eu quero tanto passar na faculdade esse semestre. Me ajuda, Deus, a passar nessa cadeira desse professor que eu não aguento mais ver a cara. Me ajuda, Senhor, mas também não estuda, não. Eu não estudo, não, que eu confio na minha mente e na minha capacidade. Estuda, não, para tu ver se na hora o Espírito Santo é capaz de te dar as respostas erradas. Estuda, não, para ver. Mas muitas vezes a gente. Às vezes, não, mas existem coisas que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode curar aquela pessoa. E a gente também só espera que Deus cure, mas a gente também não ora não por ela não. Só Deus pode salvar, só o Espírito Santo convence, mas eu também não oro não pela salvação de fulano. Ele que se converta aí quando Deus quiser que ele se converta. Muitas vezes a gente não faz. A gente espera que o Senhor faça, mas a gente não se move. E às vezes é necessário que a gente se mova. Na verdade, basicamente todas as vezes a gente vai precisar se mover. Seja em oração, ou seja agindo na nossa vida também. Esses são exemplos um pouco mais simples, né? Eu falei de faculdade, acaba sendo um pouco mais o meu dia a dia, né? Mas cada um sabe aquilo que pede a Deus. E muitas vezes a gente vai sim precisar enfrentar aquilo que nos deixa desconfortáveis.
Para receber o nosso milagre, a gente vai sim precisar enfrentar aquilo que nos deixa desconfortáveis. Porque, às vezes, o empecilho para o milagre chegar não é nem o outro, não é nem Satanás. Satanás não está nem aí para isso. Às vezes somos nós mesmos. Às vezes somos nós que somos os empecilhos, porque a gente não está pronto ainda, a gente não se prepara para enfrentar aquilo que vai ser desconfortável para a gente. Porque aquilo que é confortável é bom demais. Não foi o... Aqui, rapidinho, deixa eu me achar. Não foi o caso de Naamã, mas muitas vezes a gente também vai precisar enfrentar o nosso passado para podermos seguir livres, sem peso de culpa ou acusação sobre os nossos ombros. Que Satanás muitas vezes vai tentar colocar em nós, porque a Bíblia fala que ele é o acusador que está cercando ao nosso derredor, ele está cercando como um leão, buscando que tragar. Ele vai tentar nos acusar. E ele vai tentar usar alguma coisa do nosso passado para isso. Então, muitas vezes, a gente também vai precisar remexer lá no passado, onde é desconfortável. Deixa o passado para lá. Muitas vezes, a gente vai precisar perdoar as pessoas. Muitas vezes, a gente vai precisar pedir perdão também, para que o milagre aconteça. Porque existem empecilhos reais no reino espiritual, gente. Eu falei brincando que às vezes Satanás não estava nem aí, mas a verdade é que ele vai usar de tudo para que a gente pare na caminhada, para que a nossa fé desfaleça. E muitas vezes a gente vai precisar sim olhar para trás, perguntar o que é que eu preciso enfrentar no meu passado, para que eu possa seguir em frente em busca do meu milagre. Saindo um pouco de Naamã, eu quero falar para vocês um relato que existe na Bíblia de uma mulher que enfrentou aquilo que era desconfortável e alcançou o seu milagre. Uma mulher que sofria há 12 anos de fluxo de sangue, com uma hemorragia que não cessava. Uma mulher que gastou tudo o que tinha para que pudesse ser curada pelos médicos. E ainda assim, não teve resultados. Naquela época, durante o período menstrual, as mulheres elas eram consideradas impuras. Então, elas ficavam afastadas da sociedade para se preservarem. E aí, quando cessava o período menstrual, as mulheres elas se purificavam, passavam por um ritual de purificação e voltavam a viver no meio do povo. Sendo que essa mulher, ela já vivia há 12 anos de maneira impura, pelas leis da época. Ela vivia há 12 anos afastada, até que ela escuta falar de Jesus. Sabe que Jesus vai passar por aquele lugar onde ela estava e vai ao encontro de Jesus. Sendo que por onde Jesus passava, multidões iam atrás de Jesus. Então, eu imagino o quanto foi desconfortável para ela ter que enfrentar uma multidão com dor. Porque se ela sofria de uma hemorragia há 12 anos sem parar, eu imagino a dor que essa mulher sentia. Eu imagino a fraqueza que ela sentia. Porque quando a gente perde sangue, a gente perde ferro. A gente precisa se alimentar melhor. Mas ela havia gastado tudo o que tinha correndo atrás de soluções para isso e não encontrava. Então eu imagino o quão desconfortável aquela mulher estava. Desconfortou esse principalmente por saber que ela teria que enfrentar uma multidão que naquela época ela não poderia enfrentar. Ela não poderia nem chegar perto. Mas ela creu tão somente que se tocasse na orla das roupas de Jesus, ela seria curada. Muitas vezes, nós vamos precisar arriscar tudo. Existem esses momentos da vida, existem esses momentos na caminhada, na nossa jornada do herói, na jornada do cristão, que vão nos colocar à prova, que vão ser momentos
onde vamos ver, e agora? O que é que a gente faz? Onde nós vamos precisar, muitas vezes, ou arriscar tudo, sair da zona de conforto e alcançarmos os milagres que a gente pede a Deus, ou o milagre que nós temos pedido a Deus, ou então a gente não se arrisca, a gente não enfrenta a multidão, mas a gente também não alcança o milagre que nós temos pedido. Existem esses momentos que a gente vai precisar decidir. Os momentos decisivos na jornada do herói. E aí, eu queria agora voltar com vocês para a história de Naamã, para a gente encerrar a história de Naamã. Que aí, quando nós estamos em busca do milagre, nós precisamos nos direcionar às pessoas certas e ouvir as pessoas certas. Se nós precisamos enfrentar aquilo que nos causa desconforto, muitas vezes também nós vamos precisar obedecer às ordens que nós recebemos. Obedecer às ordens certas. Seguindo na história de Naamã, a gente encontra agora um terceiro cenário. Quando Naamã sai furioso da casa de Eliseu, arretado, um de seus servos se aproxima dele, questionando ao seu senhor. Versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Naamã é confrontado aqui por pessoas que souberam se aproximar da forma correta. Porque, seguindo a linha de raciocínio, muitas vezes a gente vai precisar enfrentar aquilo que nos causa desconforto. Mas às vezes a gente não vai querer enfrentar aquilo que nos causa desconforto. A gente vai deixar quieto. Sendo que o Senhor, Ele é tão bom, o Senhor, Ele é tão misericordioso, que Ele vai levantar pessoas que vão se aproximar e nos confrontar de uma maneira não em forma de julgamento, mas que vão nos confrontar em amor, dizendo: olha, mas se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não teria feito? Se ele tivesse pedido algo que tivesse na sua zona de conforto, ainda assim o Senhor não teria feito? Nós vemos aqui a importância não somente de nos direcionarmos às pessoas certas, mas também de ouvir as pessoas certas. Porque certamente existiriam servos que concordariam com Naamã, dizendo: o Senhor está certo, o senhor tem posses, o Senhor é um general, o Senhor já lutou batalhas, o Senhor não precisa desse profeta não. Qualquer coisa a gente vê, o Senhor fica lá, o Senhor tem uma casa confortável para ficar o resto da sua vida, mas o Senhor tem. Sendo que, muitas vezes, assim como Naamã foi confrontado em amor para conseguir sair da zona de conforto, nós também precisaremos ser confrontados em amor para obedecer, para que a gente possa obedecer e então alcançar a cura. Nem sempre a saída da nossa zona de conforto ela vai ser imediata. Muito pelo contrário, pode levar tempo. E é exatamente nesse tempo, nesse período, que nós vamos precisar ter humildade para conseguir escutar as pessoas certas. Porque são elas que vão nos tirar da zona de conforto para a zona da obediência. E é na zona da obediência que, permanecendo ali,
nós acessaremos o milagre. Nós acessaremos aquilo que já foi liberado no reino do Espírito. É somente na zona da obediência que nós alcançamos o milagre que nós temos pedido tanto ao Senhor. Sabe? Um exemplo de outra história que corrobora com essa afirmação, vou ser muito rápida, de que a obediência precede o milagre em nossas vidas, se encontra no capítulo anterior a esse, no capítulo 4, onde uma viúva chega a Eliseu, dizendo que não havia nada em sua casa, além de uma vasilha de azeite. E um credor que estava querendo levar seus filhos como escravo. E aí a ordem de Eliseu foi muito clara. Peça vasilhas aos seus vizinhos. Peça muitas vasilhas aos seus vizinhos. Entre em sua casa. Enche as vasilhas com o azeite que você tem. Venda as vasilhas. Pague suas dívidas. O dinheiro que sobrar ainda será suficiente para você e a sua família. Nem sempre obedecer vai ser fácil ou vai ser confortável. Na realidade, muitas vezes vai ser o oposto disso. Mas a obediência, ela é uma porta de acesso para o milagre. E nós podemos perceber isso nos relatos bíblicos. Sendo que, mais uma vez, não é obediência a tudo e a todos. Naamã obedeceu o rei da Síria e foi falar com o rei de Israel. Não é obediência a tudo e a todos. É obediência às ordens certas. Ordens que vêm da parte de Deus. Das pessoas certas que o Senhor coloca em nossas vidas. Nem sempre, durante essa busca pelo milagre, nós vamos passar por momentos de alegrias. Na verdade, na jornada do cristão, muitas vezes a gente vai ter mais momentos de dor, de sofrimento, de choros, de lágrimas. Onde a gente vai passar por tudo isso antes do milagre chegar. E muitas vezes a gente vai querer desistir, a nossa fé pode querer vacilar. Muitas vezes ela vai vacilar. Sendo que, sabe o mentor da jornada do herói? A gente precisa de mentores na nossa vida. Nós precisamos de pessoas que, posicionados em Deus, nos instruam e nos posicionem em Deus, para que a gente possa chegar ao fim da jornada do herói. Uma coisa é certa, se perseverarmos, nos direcionarmos e ouvirmos as pessoas certas, saindo da zona de conforto, nós alcançaremos o milagre. Ainda assim, eu quero concluir dizendo que nada disso seria possível sem que antes nós tivéssemos fé para sairmos do local que nós estávamos. Naamã passou por muita coisa e isso gerou nele a fé em Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 15, parte B, Naamã dizendo: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, Naamã reconhece o Senhor como o único Deus, o soberano Senhor. Sendo que muitas vezes a gente já crê em Deus, mas nós precisamos de fé para sairmos do lugar onde nós estamos, passarmos pela zona de desconforto, chegarmos na zona da obediência. Precisamos de fé e temos que crer que é ela que é o combustível que nós precisamos na busca do milagre. Fé para crer que o Senhor, muitas vezes, Ele já liberou o milagre no reino espiritual. E nós só precisamos acessá-lo. Precisamos acessá-lo e para isso precisamos nos mover em obediência. Cremos que o nosso combustível é a fé em Deus, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, a mim e a você. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu à sua igreja, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que nós possamos sair daqui nessa noite com a fé renovada no Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui crendo que o Senhor, Ele não deixa de ser fiel conosco, partindo em busca do nosso milagre, da nossa jornada. Senhor, obrigada, Pai, por essa noite.
Obrigada, Senhor, por essa mensagem. Obrigada, Deus, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel não somente para fazer o milagre acontecer, mas Tu és fiel, Senhor, para colocar pessoas em nossas vidas que se importam conosco, Deus. Pessoas que choram, que riem conosco, Senhor, que compartilham da alegria do milagre, mas que compartilham também da dor, do sofrimento, enquanto geramos o nosso milagre, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor não tem desamparado a tua igreja, Deus. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor esteja renovando a nossa fé, Deus. Que saiamos daqui com um combustível cheio, Senhor. Com um combustível renovado, Senhor, para continuarmos a trilhar a nossa jornada nessa terra, Deus. A nossa jornada na nossa igreja, Senhor, nas nossas vidas. Eu te peço, Deus, e eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Senhor, cremos que o milagre há de ser liberado, Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda para que possamos sair da zona de conforto, Senhor. Fortalece-nos para que nós possamos aguentar, Senhor, sem vacilar a nossa fé. Eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.